Abra comigo em Mateus 14. E nós vamos aprender hoje mais uma maravilha da Galileia. E é claro que cada quarta, cada sexta e cada domingo que você vier, você, sempre que puder, traga papel, caneta, você vai aprender sempre um milagre novo. E hoje nós vamos falar sobre Jesus andando por cima das águas. Esse milagre é lindo, pois ele é único. Tudo que é único é mais valioso, não é? E você não vê em nenhuma outra parte da palavra de Deus esse milagre acontecendo. Pelo contrário, Jesus andou por cima das águas uma vez, mas essa vez que ele andou, provocou uma fé muito grande no coração de um dos discípulos. Haviam 12, um deles vai experimentar a mesma coisa que o próprio Jesus Cristo estava experimentando, o sobrenatural, o inalcançável, o inatingível, algo que era impossível de acontecer, mas aconteceu. E só aconteceu porque Pedro creu, acreditou que podia acontecer. Então eu quero que você leia comigo aqui no capítulo de número 14, e no versículo de número 28, que diz, eu leio, e após a minha leitura você repete, bem alto e também bem forte. Vamos lá. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu vou repetir mais uma vez e gostaria que toda a igreja repetisse comigo. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E você sabe que Pedro foi. Jesus mandou e Pedro foi. E ele andou por cima das águas, sim ou não? Você também quer viver algo diferente? Você também quer viver algo que você nunca viveu? Você também quer ter uma experiência com Deus que você nunca teve? Então, por favor, desocupe as suas mãos, coloque a palavra de Deus no teu assento, e vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra vai ser ministrada agora, e cada pessoa que está te aplaudindo, que está te glorificando, que está te exaltando, não está aqui para ouvir homens, não, mas estão aqui para ouvir a tua voz. Por isso, que eu diminua, que o Senhor cresça. Toma o teu lugar neste altar, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Muito bem, toma o teu assento, por favor. Para que você entenda como isso tudo aconteceu, eu preciso voltar um pouquinho, porque você sabe que Jesus está andando por cima do mar, porque os discípulos já estavam dentro do barco. E por qual motivo? Diz a palavra que Jesus curou muitos enfermos, fez muitos sinais, maravilhas, e que uma grande multidão se reuniu ao redor dele. E isso acontecia muitas vezes, porque a fama de Jesus já havia se espalhado,
E diz a palavra de Deus que agora, por causa de toda aquela multidão que está ali, Jesus, movido de uma íntima compaixão, Ele quer alimentar aquela multidão. Os discípulos vão dizer: Senhor, já é tarde, despede esse povo, para que eles mesmos vão até as aldeias e arrumem para si o que comer. Mas vem cá, naquela época não é como hoje, que você acaba a reunião aqui, você pega o seu carro no estacionamento, 20 minutos você está na sua casa, não é? Meia hora, 40 minutos, pega o metrô, rapidinho está em casa, uma condução. Naquela época as pessoas caminhavam uma quantidade enorme, muitos quilômetros, muitas vezes a pé, algumas vezes no lombo de um jumento, para chegar a algum lugar, e eram horas e horas de caminhada, debaixo de sol, muitas vezes acompanhado de filhos, carregando bagagem, não era fácil. Então Jesus, que se preocupava com as pessoas, movido de íntima comunhão, diz a palavra de Deus, Ele vai dizer para os discípulos: de jeito nenhum. Você acha o quê? Que essas pessoas que saíram de longe para vir até a mim, e que estão todo esse tempo até agora comigo, e viram os sinais, as maravilhas, ouviram a palavra, você quer que agora eu mande elas embora com fome? De jeito nenhum. Dai-lhe voz de comer. E Jesus vai mandar que os discípulos venham abastecer aquela multidão, e nós ainda vamos falar sobre esse milagre na campanha. Só que os discípulos vão colocar uma série de empecilhos. Eles vão dizer: aonde nós vamos arrumar dinheiro para comprar tanto pão? Outros vão dizer: 200 dinheiros não é suficiente. Outros vão dizer: Senhor, não tem como alimentar toda essa multidão, não tem como fazer isso. Então um menino que estava no meio daquela multidão, que ouviu a palavra, viu os sinais, ele vai dizer assim: eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixes, é suficiente? Aí um dos discípulos levou até Jesus e disse: temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus sabia que era o menino que estava levando aquilo. Ele sabia. Veja comigo aqui, no versículo de número 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, os discípulos à multidão, e comeram todos. Diga glória a Deus. Olha só, comeram todos, saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. É aqui que começa o mistério de Jesus andando por cima das águas. É por isso que eu disse que eu precisava voltar um pouco, porque Jesus não podia aqui, por exemplo, dizer assim: ô Pedro, Tiago, João, Mateus, Judas, vocês aí peguem estes 5 cestos e vão recolher os pedaços que sobraram. Ele não podia dar 8 cestos, 3 cestos. Ele não podia dar 2 cestos, porque 12 cestos. Porque 12 era o número de discípulos. E os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, ouviam a palavra que Jesus pregava, mas apesar de tudo que Jesus fazia, aquilo não foi suficiente
para que eles tivessem fé e acreditassem que Jesus é curador, Jesus é libertador, Jesus é salvador, Jesus é resgatador, mas Jesus também é provedor e multiplicador. Quer dizer que Jesus podia levantar um paralítico, Jesus podia curar um cego, um surdo, um mudo, purificar um leproso, Jesus podia ressuscitar um morto, expulsar um demônio, mas não podia prover o que aquela multidão precisava e multiplicar? Claro que ele podia. Então Jesus, na verdade, está lançando em rosto a incredulidade dos discípulos. Por isso ele pediu 12 cestos. Aí Pedro veio com o cesto cheio. Aí Jesus disse: e aí, Pedro, deu para encher o cesto? É, Senhor, deu sim. E você, Mateus, que costumava contar ouro, prata na coleteria, deu para encher um cesto aí? Deu. Me fala uma coisa, Lucas, todo mundo comeu, né? Não ficou faltando ninguém? Deu para encher o seu cesto também? Deu. Jesus está mostrando para os discípulos: aquele menino forneceu 5 pães, 2 peixes, a multidão toda comeu, sobrou, e vocês estão aí com o cesto cheio na frente de vocês. Vocês não têm vergonha não, de andar comigo, de serem os meus discípulos, e de duvidarem da minha palavra, ou do que eu posso fazer? Entrem no barco, vão seguindo em frente, depois eu alcanço vocês. Jesus está muito indignado, chateado com os seus discípulos. Ele vai agora se despedir da multidão, e diz a palavra que ele vai subir ao monte, sozinho, para falar com Deus, com o Pai. E você acha que ele está falando o quê? Meu Pai, aumenta a fé dos meus discípulos. Eles andam comigo, eles veem os milagres, eles veem que eu posso ressuscitar um morto, curar um surdo, um mudo, expulsar um demônio, mas mesmo assim, eles ainda não acreditam em coisas que eu posso fazer, coisas diferentes. Aumenta a fé deles. Aí depois que Jesus orou até a madrugada, diz a palavra que era a 4ª vigília da noite. Quando você sai de madrugada, na cidade, já não está tudo escuro? Você fala: puxa vida, está um breu aqui, é perigoso, hein? Alguém pode sair de um beco e me assaltar. Não é assim? Imagine o breu, o escuro que é, o oceano de noite, onde não existe nenhuma luz, nenhuma lâmpada, só existe a luz da lua e nada mais. Aí os discípulos estão lá dizendo: puxa vida, que mancada a gente deu com o mestre, não é? Como é que a gente pôde desconfiar dele? Como é que a gente pôde duvidar dele? Puxa vida, a gente podia ter pegado os 200 dinheiros que a gente tinha de pão, podia ter colocado ali, evitado todo esse transtorno. Agora ele está chateado com a gente, você não viu? Ele colocou os cestos na nossa frente para a gente ver, e a gente não podia ficar duvidando, não podia ficar desconfiando. A gente tem que mudar isso. Você acha que eles não ficaram conversando no barco? Agora estamos aqui sozinhos, não é? O mar está engrossando, o vento está soprando. Na primeira tempestade que aconteceu no mar, Jesus estava dentro do barco. Mas agora Jesus não está dentro daquele barco. Só que de repente eles veem um vulto, porque está um breu no oceano. Eles veem um vulto andando por cima das águas. Aí um deles diz: é um fantasma, é um fantasma, é a morte, olha lá. Aí eles começam a gritar de medo e se assustar. Veja o que diz aqui, ó, capítulo de número 14, versículo
de número 24. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Começou a se levantar ali uma tempestade. Só que Jesus não está no barco agora. E eles começaram a ficar apavorados, porque a coisa começou a engrossar, começou a ficar complicada. Só que Jesus não está no barco. E a quarta vigília da noite, Jesus se dirige para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar por cima do mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas por que Jesus está vindo por cima do mar? Por que Jesus está andando por cima do mar? Por que Jesus está fazendo uma coisa diferente? Porque Jesus quer que a fé daqueles homens aumente. Ele quer que aqueles homens acreditem que está ali diante deles o próprio Deus, o Filho do Deus vivo e todo-poderoso. Você se lembra o que nós ensinamos domingo? Onde nós dizemos: existe por acaso alguma coisa difícil para mim? Difícil é navegar num barco no meio do mar com o vento contrário, açoitado pelas ondas, já é difícil. Mas Jesus não precisa nem de barco. Ele foi andando por cima das águas. Ele passou por cima da arrebentação, das ondas enormes. Não existe barreira para Deus operar. Não existe dificuldade para Deus. A dificuldade é para mim, a dificuldade é para você. Não existe dificuldade para Jesus. E Jesus está andando por cima das águas. E eles estão assustados, gritando, com medo. Será que a gente vai morrer? Será que é a morte? Será que é um fantasma? Eles estão gritando. Aí Jesus diz, versículo de número 27: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui está um segredo espiritual. Quando Moisés perguntou: Senhor, eu vou, mas e se o povo perguntar: quem é o Deus que vai adiante de ti? O que eu direi? Aí Deus disse para Moisés: diga que o eu sou vai adiante de vós, porque eu sou o que sou. Sabe o que isso significa? Deus é aquilo que você precisa que Ele seja para você. Se você precisa de saúde, Ele é o teu curador. Se você precisa de libertação, Ele é o teu libertador. Se você precisa de salvação, Ele é o teu salvador. Se você precisa de restauração, Ele é o teu restaurador. Se você precisa de provisão, Ele é o teu provedor. Multiplicação, Ele é o teu multiplicador. Precisa viver algo diferente? Ele é o Deus que anda por cima das águas, no sobrenatural. Então Ele está dizendo: não temam, sou eu. O eu sou está aqui. Sou eu sou o que vocês precisam que eu seja. Eu estou andando por cima das águas porque eu quero que vocês acreditem nisso. Não adianta vocês acreditarem em algumas coisas e em outras vocês não acreditam. Vocês têm que acreditar em tudo. Em tudo. Tudo. Aí Pedro diz: então, se é o Senhor mesmo, eu quero viver essa experiência. Eu quero ir ter contigo por cima das águas. Eu quero viver uma coisa diferente. Quem quer viver coisas diferentes, diga amém. Se eu quero viver algo diferente, se eu quero viver no sobrenatural, eu tenho que me lançar na presença de Deus. Eu não posso olhar para o vento que é contrário. Eu não posso olhar para as ondas que estão açoitando o barco. Eu não posso olhar para as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu tenho que olhar somente para Jesus, para o autor e para o consumador da minha fé. Eu só posso olhar para Jesus. Pedro tomou uma decisão. Todo mundo está nesse barco, com os pés no chão. Todo mundo está com medo da água, está com medo do vento. Eu já duvidei na hora de pegar o pão. Eu não quero duvidar de novo. Se é o Senhor, eu quero ir por cima das águas. Manda que eu vá e eu irei. Aí Jesus diz o quê?
vem. Leia comigo no versículo de número 29. E ele disse: vem. Ele só deu uma ordem: vem, vem, do verbo ir, vem. E Pedro tomou uma decisão: se eu ficar olhando para as circunstâncias, se eu ficar pensando muito, eu não vou descer desse barco, porque humanamente é impossível de eu colocar o pé na água e não afundar. Ou eu vou debaixo da palavra que ele liberou, crendo que eu vou andar por cima das águas, assim como ele está andando, ou eu fico no barco. Não dá para ficar com o pé no barco e outro na água. Eu tenho que tomar uma decisão: ou eu vou ou eu fico. Os 11 disseram: eu fico, porque não dá para andar por cima das águas. Não tem como. Já dentro desse barco, o barco está balançando, eu não consigo ficar direito de pé. Dentro desse barco já está difícil de ficar. Imagine do lado de fora: eu não vou não. Você, Mateus? Eu não. Lucas, está doido? Eu não. E Pedro diz: Senhor, manda que eu vou. Então vem. E Pedro saltou para fora do barco. Olha o que diz o versículo de número 29 ainda. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E Pedro andou. Ele viveu uma coisa nova, uma experiência que ninguém jamais viveu. Se eu encher esse batistério de água e disser para você: olha, você vai andar por cima das águas, vai, anda aí. A maioria vai dizer assim, se não todos: ah, mas não tem como, pastor, isso aí não dá. Pede outra coisa, não tem como. O senhor quer que eu vá dessa ponta até a outra por cima? Não tem como. Veja como é difícil você absorver isso, humanamente falando. Mas se você for transportado para aquela época, foi o que aconteceu. Jesus disse: pode vir. E por que ele andou por cima das águas, ao invés de afundar? Porque ele olhou somente para Jesus. Ele foi debaixo da palavra que Jesus liberou. Jesus disse: vem, e ele foi. Ele foi, ele andou. Por isso que ele viveu o sobrenatural, uma coisa nova, porque ele não temeu, ele não duvidou, ele não olhou para as circunstâncias. Agora veja só, você quer viver uma coisa nova? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer viver, diga amém. Quem crê que vai viver, diga glória a Deus. Então se lance nos braços de Jesus. Olhe somente para Jesus. Ele é o autor e Ele também é o consumador da nossa fé. É Ele que cria e é Ele que executa o milagre. Enquanto Pedro estava debaixo dessa fé, ele andou por cima das águas. Mas infelizmente, olha o que diz aqui o versículo de número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Posso te dizer uma coisa? Fé, se você quiser pode anotar o que eu vou te falar agora. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada a ver com emoção. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Pedro viu o chão ali? Pedro viu um piso para ele pisar em cima? Pedro viu ali madeira, alguma coisa que flutuava? Ele não viu nada, mas ele tinha certeza que ele ia andar por cima das águas, e andou.
Só que quando você deixa o sentimento entrar na fé, esquece, acaba tudo. Porque o sentimento envolve uma série de coisas. O medo é um sentimento, sim ou não? Acabou com a fé. A dúvida é um sentimento, sim ou não? É. A alegria é um sentimento também? É. Mas a pessoa vai por emoção na alegria, mas ela não tem a certeza. Antes é de pouca duração. É como aquela semente que é plantada, mas nos pedregais. A pessoa não tem raiz, começa a crescer. Aí quando quer crescer, a raiz não consegue entrar, porque ali só tem pedra. Por isso morre, é de pouca duração. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele viveu um grande milagre. Um milagre que ninguém além dele viveu na presença de Jesus Cristo. Porém, foi de pouca duração. Pouca duração. Por que que foi de pouca duração? Porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Pouca duração. Ele deixou o sentimento entrar. Diz a palavra, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo. Olha o sentimento. Deixou o sentimento entrar, acabou. Você diz que tem fé. Aí daqui a pouco vem o sentimento. Alguém chega para você e injeta uma palavra no seu coração, e aí entra o sentimento, entra o medo, entra a dúvida, entra a incerteza, entra os questionamentos, entram as circunstâncias. Aí vem o quê? O sentimento, a emoção. Acabou com a fé. E não é só a fé que acaba, não. Porque Pedro, ele era pescador, exímio nadador, e naquela época tinha que mergulhar para desenroscar a rede no fundo, água salgada, água doce, o que for. Pedro era exímio pescador, exímio nadador. Mas quando você deixa o sentimento entrar, você se desespera. E veja, está registrado: o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então quando ele teve medo, ele começou a ficar tão desesperado, que ele esqueceu até que sabia nadar. O medo, alguns sentimentos, anulam não só a sua fé, mas as suas principais características particulares. Pedro está se afogando, indo para o fundo e pedindo para que Jesus o salve. Jesus vai salvá-lo, sim ou não? Vai. Jesus não vai deixar Pedro morrer. Pelo contrário, veja o que diz aqui, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Mas disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quer dizer que o vento estava ali, para quê? Para provar a fé de Pedro, para provar o sentimento de Pedro. Porque uma coisa é a pessoa dizer: eu tenho fé, então vem, eu vou. Eu tenho fé, então vem, eu vou. Eu tenho fé, vem então, eu vou. E vai. Mas depois que vai, vem o sentimento. Olha as circunstâncias, o vento, a onda, não é? As dificuldades, aí entra o medo. Entrou o sentimento, estragou a fé. Estragou a fé. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: como vai a sua fé, hein? Será que a sua fé é uma fé misturada com sentimentos? Ou será que a sua fé é uma fé sólida e inabalável? Porque se Pedro não olhasse para vento, se Pedro não olhasse para ondas, se Pedro não olhasse para nada além de Jesus, ele continuaria por cima das águas.
E aí, Pedro, vamos entrar no barco? Quer entrar no barco o quê? Vamos por cima das águas. Eu estou gostando desse negócio. Deus quer fazer você viver coisas novas, mas não coisas novas e temporárias, coisas novas e permanentes, coisas sobrenaturais, coisas que as pessoas vão dizer: mas como é que você conseguiu isso? Como é que você vive o que ninguém jamais viveu? Aí você vai explicar: porque eu tenho uma fé inabalável, eu não deixo me levar pelo sentimento. Abraão tinha uma fé assim, ele não se deixava levar pelo sentimento. Ou você não acha que ele amava Isaac? Amava. Mata o filho. Se ele deixasse o sentimento entrar, nunca que ele ia fazer o sacrifício. Nunca que ele ia fazer o sacrifício. Por que ele fez? Porque ele não deixava o sentimento entrar na fé. Se eu quero ter uma fé inabalável, eu não posso deixar o sentimento entrar dentro da fé, porque se entrar o sentimento, acabou com a minha fé. Acabou com a minha fé. E o diabo, ele é especialista em mexer com os sentimentos das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você. O vento aqui era contrário. Eu não sei se o vento está contrário. Eu não sei se as ondas são grandes ou pequenas. Eu não sei se o barco está balançando demais. Mas Jesus já está vindo ao seu encontro. E está te chamando: vem. Vem estar por cima das ondas. Vem estar por cima das águas. Vem estar por cima dos problemas. Vem estar por cima das dificuldades. Vem estar por cima de tudo isso. Para que você viva tudo isso, é apenas você acreditar que eu sou o que você precisa que eu seja para você. Se você precisa de saúde, eu sou o seu curador. Precisa de libertação, sou o seu libertador. Precisa de restauração, sou o seu restaurador. Precisa de prosperidade, eu sou aquele que te prospera. Agora, você vai deixar o sentimento entrar? Esquece. Esquece. Por isso que diz a palavra que se aproximaram os que estavam no barco, o adoraram e disseram: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Dê uma salva de palmas para Ele. Se coloque de pé. Eu vou fazer um convite para você que está me vendo através desse DVD, ao vivo, você que me vê pelo Facebook, você que está aqui na igreja. E eu vou ser bem objetivo. Se entregar para Jesus é se lançar. É se lançar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E se você quer entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, tem que ser agora. Não pode deixar para depois. Porque se você deixa o sentimento entrar, estragou a fé. Eu não estou dizendo para você vir por emoção. Não. Você tem que vir porque você tem a certeza que não existe outro em que você possa alcançar a salvação. Não existe outro. Não existe outro que possa mudar a sua história. Não existe outro. Então quem quer ao ouvir esta palavra receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida: pastor, eu quero. Erga sua mão direita assim. Quem quer? Você que ergueu sua mão, você, vem aqui para frente, por favor. Sai do seu lugar e vem para cá. Isso, vem para cá. Eu quero fazer o segundo convite. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você que estava longe, distante, sem igreja, desanimado, fraco, triste, cabisbaixo,
volta para a casa do Pai. Não adianta você começar andando por cima das águas e terminar afundando. Sai do seu lugar onde você está e vem aqui para frente. Nós queremos orar por você. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer mais um convite, mais um. Pastor, eu sei que o senhor já está pregando sobre isso há um tempo. E eu sei por que o Espírito Santo está mandando eu fazer isso. Porque Deus quer alinhar a sua fé. Se eu tiver um carro que tem problema na injeção, ele até anda, mas ele vai andar assim, ó, falhando. Não adianta. Ele vai ficar falhando. Não adianta você andar com Jesus, mas o negócio não vai. Aos trancos e barrancos. Você precisa andar com Jesus, mas tudo tem que estar alinhado. Deus quer fazer o balanceamento, o alinhamento, a limpeza do bico, Deus quer deixar o motor funcionando perfeitamente. Então você que diz: pastor, eu preciso alinhar minha fé, eu não posso mais deixar os sentimentos entrar. Eu reconheço que muitas vezes eu sou até como aquele jovem rico que o Senhor disse agora há pouco. Eu preciso confiar no meu Deus 100%. Então sai do seu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos orar por você agora. Vem para cá. Você que me vê pelo Facebook, através desse DVD, ao vivo, junte-se a nós. Dobre o seu joelho, se você puder. Se não, ore conosco. Coloque a mão direita sobre o seu coração e diga assim: meu Deus e meu Pai, perdoe as minhas falhas, faltas, e por muitas vezes eu deixar de acreditar, duvidar nos teus propósitos, naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Me ensina a crer de verdade, pois Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Fale com Deus. Pai bendito, o amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Por isso, arranca dessa pessoa o sentimento que atrapalha a fé. Meu Deus, ninguém pode fazer as coisas pela emoção, tem que fazer por fé. Não pode ser também por vista, é por fé. É tendo a certeza. Eu tenho a certeza, Ele é o meu provedor, vai prover. Deus proverá. Ele é o meu curador, já estou curado. É o meu libertador, já estou livre. É o meu salvador, já estou salvo. Já está tudo restaurado. Assim tem que ser a nossa fé. Por isso escreve o nome desta pessoa no livro da vida e ensina ela a tirar os 2 pés do chão, se lançar e andar por cima das águas pela fé. É o que nós te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém.